Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Mira. Que alegria estarmos juntos hoje. É sexta-feira, é dia de programa Laços de Amor e Fé. Comigo, Michele Marisa, é sempre uma alegria estar com você, podermos partilhar sobre os nossos relacionamentos, sobre como é bom ter uma família que vive a presença de Deus, que tem Jesus como centro dos nossos relacionamentos, fugindo de tudo aquilo que o mundo cobra de nós e nos ensina, com essas ideologias novas, com essa modernidade, com o feminismo, com o machismo. Nós somos de Deus, nós somos cristãos e nós queremos viver uma vida de plenitude, uma vida de alegria. E para ser feliz, meu irmão, minha irmã, não se engane, somente buscando Deus, somente vivendo conforme aquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque Deus nos criou nesse plano infinito de amor, de alegria. Deus nos quer felizes. E no seu plano infinito de amor, Deus fez tudo certo, nos deixou um manual, que é a palavra de Deus, viver os mandamentos de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. E quando nós colocamos Jesus como centro, nós temos uma família que vive a bênção de Deus no nosso lar. Nós temos uma família que vive a alegria, a paz, uma família unida, que pode não conquistar muitas coisas financeiramente falando, como o mundo quer que nós possamos viver buscando as coisas do mundo, buscando as coisas materiais. Mas a própria palavra de Deus nos diz: maldito o homem que põe sua confiança nas coisas do mundo, no dinheiro. Quantas pessoas hoje fazem do seu Deus o dinheiro, as coisas materiais, se preocupam tanto com o financeiro e acabam perdendo aquilo que é mais importante, que é uma vida de paz, uma vida em família, uma vida de alegria. É isso que Deus quer nos ensinar com este programa, através da sua palavra, a esperar em Deus, a ser paciente. A palavra que nós vamos partilhar hoje está em Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não desista, perseverança, perseverar em Deus. É aí que nós vamos encontrar tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que o nosso coração anseia. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida, até muitas vezes quando nós pecamos, é em busca dessa felicidade. Quantas vezes nós deixamos de viver as coisas de Deus e muitas vezes focamos no trabalho, achando que aquilo, que conquistando bens materiais, financeiros, sendo realizados financeiramente, tendo poder, nome, nós iremos ser felizes, alcançar a verdadeira felicidade. Mas a verdadeira felicidade está nas coisas simples, em buscar as coisas de Deus, em fazer a vontade de Deus e deixar Deus reinar no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Não tem nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que ter um lar abençoado, onde reina a presença viva de Deus, não é mesmo? E Jesus quer nos ensinar a viver isso, através da Rádio Gospel Mira, através do programa Laços de Amor e Fé, que possamos dizer sim a Deus nessa noite. E hoje partilhando a palavra de Romanos 12, que vem nos dizer: irmãos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É isso que nós precisamos hoje. Nós vivemos em uma sociedade que está tão agitada, não é mesmo? Uma sociedade que realiza tantas coisas, que tem tantas coisas nas mãos facilmente, né? Através das redes sociais, através da internet, de tantas coisas, né? Dessa evolução do mundo. Hoje nós alcançamos tantas coisas rapidamente, mas ao mesmo tempo nós nunca tivemos uma geração tão doente como agora. Pessoas frustradas, pessoas depressivas, pessoas sofrendo de ansiedade, tantas crises, medo de viver, medo de ser feliz, medo de arriscar, pessoas que muitas vezes se isolam. E qual é o real motivo disso? Meu irmão, minha irmã, não tem outra explicação. Nós fugimos, nossa sociedade está longe de Deus. Nós, com tudo isso que o mundo tem nos oferecido, ocupando a nossa mente, tirando de nós o foco de Deus, nós estamos nos afastando daquilo que é o mais importante, que é Jesus, que é colocar Jesus no centro da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento. E hoje essa palavra vem nos dar um alerta, vem nos
trazer ânimo, vem nos chamar a nossa atenção para que nós possamos refletir hoje sobre a nossa vida em família. Você, esposa, reflita. Como você tem sido? Você tem sido uma boa esposa? Você tem se alegrado na sua casa? Você tem sido paciente diante da tribulação? Você tem perseverado na oração? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Ou você está querendo desistir? Ou você está querendo desistir daquilo que é o plano de Deus para você? Você, marido, como você tem vivido? Você tem trago alegria para dentro da sua casa? Você tem sido paciente com os filhos, com a esposa? Você tem perseverado na fé? Lutando pelo seu matrimônio, pelos seus filhos? É preciso refletir sobre tudo isso, porque nós estamos desistindo. Quantos de nós hoje já até desistiram? Estão a ponto de se separar, falando, não, eu não quero mais. E muitas vezes nós fazemos isso porque o mundo tem nos colocado essa mentalidade do eu. Eu só penso em mim, eu tenho que ser feliz. É a minha felicidade, é a minha casa. É a minha vida, não. A palavra de Deus nos diz, deixarão de ser dois, serão uma só carne. Então, marido, esposa, não é a sua vida. Não é a sua felicidade. É a nossa vida, é a nossa felicidade. Você já não está mais só. É uma só carne. Não estão mais separados, estão unidos para sempre. Então você é responsável pela conversão, pela vida da sua esposa. Você, marido, e você, esposa, é responsável pela conversão, pela vida do seu marido. Você será cobrada. Isso de Deus. E o mundo nos diz o quê? Desiste. Joga fora. Corre atrás de outro. Vem para o mundo, vem ser feliz. Vem viver o amor. Um amor falso. Um amor que pode satisfazer os nossos prazeres da carne. Mas que nunca podem satisfazer os desejos mais íntimos do nosso coração. Nós nunca vamos encontrar a felicidade verdadeira no mundo, no pecado, nas bebedeiras, nas drogas, no alcoolismo. Nunca. Numa sexualidade desregrada. Somente em Deus. Vivendo aquilo que é o projeto e é o plano de Deus para nós. O mundo inverte tudo, o mundo quer mudar a palavra de Deus. Esses dias para trás um artista disse, né? Que a Bíblia era muito dura, que o mundo se modernizou e que a Bíblia também deveria mudar. Gente, que pecado. Que pecado. Querer mudar aquilo que Deus escreveu. Ninguém pode mudar aquilo que é de Deus. Então, não se engane, porque o inimigo de Deus tem dominado o mundo. Você esposa, você pai, você marido, cuidado. O inimigo de Deus tem dominado o mundo e ele quer dominar a sua casa, a sua família, a sua esposa. Ele quer trazer o mal, o pecado para dentro da sua casa. É sim, sim, não, não. Como dizia Padre Jonas da comunidade Canção Nova. É sim, sim e o não é não. Eu não posso servir a dois senhores, a Jesus e ao mundo. Eu não posso viver assim, é uma enganação. Eu tenho que escolher ser de Deus e ser de Deus verdadeiramente. E ser de Deus, meu irmão, minha irmã, requer renúncia. Requer alegria. Requer esperança. Requer paciência na tribulação. Perseverança. É preciso orar, ter uma vida de oração, buscar a Deus. Não adianta você falar, eu sou cristão, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero que o meu matrimônio seja transformado. Se você não vive, não persevera na oração, não tem uma vida de oração, não adora Jesus, não participa da ceia do Senhor. A palavra de Deus hoje que eu trouxe vem nos orientar, vem nos chamar a atenção para que nós cristãos, como dizemos ser, sejamos alegres, sejamos pacientes nas dificuldades e que nós não possamos desistir. Meu irmão, minha irmã, não desista. Eu tenho um exemplo vivo na minha casa, da minha mãe. Meu pai foi alcoólatra durante muitos anos e minha mãe não desistiu, mesmo diante da dificuldade. Nós orávamos, nós rezávamos, nós buscávamos e ela não desistiu e a graça chegou.
Então não desista. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos. Mas Deus vai te transformando, Ele vai te trabalhando. Esse tempo, muitas vezes, de tribulação é necessário para que nós possamos crescer em Deus. Crescer a nossa fé. Nos tornar pessoas mais fortes. É preciso ter paciência nas dificuldades e não desistir, meu irmão, minha irmã. E a paciência na adversidade, na tribulação, nos problemas, significa persistir firmemente e não abandonar. Não abandonar aquilo que nós sabemos que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos de Deus. Seja firme no seu matrimônio, mulher, não desista do seu marido. Marido, seja firme, não desista da sua esposa. Ore, peça a Deus. Deus vai te dar essa graça. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. O propósito de Deus é restaurar completamente a nossa casa, a nossa vida. Nos restaurar, nós que somos pecadores. E nos tornar cristãos verdadeiros, que seguem a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus. Principalmente na tribulação. E é preciso passar por dificuldades, por tribulações. Jesus nos fala isso na sua palavra. No mundo, há vez de ter aflição, mas coragem. Eu venci o mundo. Coragem. Segura firme na mão de Deus nesse momento de tribulação, de dificuldade. Todos nós temos dores, todos nós temos anseios, todos nós temos dificuldades, temos tribulações. Meu irmão, minha irmã. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus, mas nós temos dificuldades, nós temos tribulações. Mas Deus sabe a hora certa. É isso que a fé faz conosco, nos faz esperar em Deus, nos faz confiar em Deus, saber que Deus tem o melhor para nós, mas na hora dele. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós já choramos, nós já clamamos, nós já lamuriamos. Mas por que, Senhor, essa graça não chega para mim? Chega para tantos, mas da minha casa não chega. Mas por que, Senhor, o Senhor não cura meu marido? Mas por que, Senhor, o Senhor não traz os filhos que eu desejo? Mas é a fé, é a confiança, é a perseverança em Deus que nos faz firmes. E Deus, Ele vai preenchendo o nosso coração, preenchendo a nossa vida com muitas novidades, com pessoas novas, com amizades, com a família, com dons. E aí nós vamos percebendo a presença de Deus em cada detalhe. E isso nos traz esperança para saber esperar. Hoje de manhã na adoração do Santíssimo eu falava sobre a perseverança, sobre esperar em Deus, sobre colocar os nossos dons à disposição de Deus e achar um propósito para a nossa vida. Quantas pessoas hoje falam, eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei o sentido da minha vida. Meu irmão, minha irmã, para mim, Michele Marise, o sentido da nossa vida está em colocar em prática os nossos dons, os nossos talentos que Deus nos deu, a serviço das pessoas que estão ao nosso redor, a serviço das pessoas que Deus nos confiou. Você é esposa, eu creio que o propósito de sua vida como esposa é pegar todos os dons que Deus te deu e colocar à disposição da sua casa, da sua família, dos seus filhos, é servir. O propósito da nossa vida é servir. Imagina, a nossa vida não tem sentido se eu não posso servir o outro, se eu não posso fazer algo pelo outro na minha casa. Colocar a minha casa em ordem, ordenar as coisas. Essa é a missão do pai e da mãe. É prover, ordenar, é embelezar, é trazer amor, alegria, fazer com que aquele lar seja um lugar de paz, onde os filhos encontram o aconchego, onde o marido encontra aconchego na esposa, onde a esposa encontra o aconchego no marido. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de vida. Colocar em prática os nossos dons a serviço daqueles que Deus nos confiou. Porque Deus nos criou e nos preencheu de dons, não é mesmo?
nos deu talentos e você vai enterrar o seu talento. Se você enterra o seu talento, se você não coloca em prática para servir, você se frustra, sim. Aí você se torna infeliz. Por quê? Porque você não está colocando em prática aquilo que Deus sonhou para você. E os sonhos de Deus para nós são os melhores. Por isso, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso hoje. Coloque em prática os seus dons, os seus talentos, a serviço daqueles que Deus te confiou. Às vezes é difícil servir, principalmente quando a outra pessoa não te corresponde. Às vezes seu marido é um pouco grosso, sua esposa é um pouco grossa, nervosa, é difícil. Mas com amor nós quebramos tudo, com amor nós conseguimos. Amém? Amém, amém. Obrigada, Jesus, por essa palavra de hoje. Que possamos sim no nosso coração ter perseverança, nos alegrar, ter esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. Não desista, persevere. E você verá a graça de Deus acontecendo na sua casa, no seu lar. Vem Espírito Santo sobre nós, dai-nos a graça da alegria, da perseverança, de viver esta palavra que nós estamos partilhando hoje, Jesus, que possamos trazer essa palavra para dentro do nosso lar. Esperança, paciência, alegria, perseverança. Dai-nos a graça, Jesus, de orar mais, de estar mais na Tua presença, meu irmão, minha irmã. Quando nós alcançamos essa intimidade com Deus, nós somos mais felizes. Nós conseguimos passar pelas tribulações com alegria. E o nosso coração se enche de esperança. Então, dedique tempo à oração, dedique tempo a Deus. 15 minutos, 30 minutos do seu dia. Só você e Deus, respira fundo. Conversa com Jesus. Faça suas orações. Peça a Deus que te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família. Chame Jesus para dentro do seu lar. Quantas vezes nós chamamos e atraímos tantas coisas ruins para dentro da nossa casa, quando nós xingamos, lamuriamos, ou até mesmo colocamos, através das mídias, da televisão, das novelas, dos filmes, hoje que infelizmente é difícil achar coisas boas, Tudo com muitas ideologias, tudo com muitas coisas ruins para destruir, porque o projeto do inimigo, o projeto do demônio é destruir as famílias. Destruindo as famílias, ele destrói as crianças, ele destrói o futuro, tira a esperança. Então, nós que somos cristãos, temos que nadar contra a maré, temos que lutar contra o mundo e levantar a bandeira de uma família cristã, uma família que ora, que busca a Deus, que vive os mandamentos de Deus. Temos que buscar isso. Enquanto todo mundo está sendo evangelizado para o mal, nós vamos ser evangelizados para o bem, para Deus. E nós clamamos essa presença viva do Espírito Santo sobre a nossa casa. Meu irmão, minha irmã, é muito importante todos os dias ao acordar, clamar o Espírito Santo de Deus, fazer uma oração clamando o Espírito Santo, para andar com você, para te dar ânimo, para não te deixar desistir, trazer o discernimento, para que você saiba discernir. E respirar fundo e ter paciência, como nós oramos hoje com essa palavra de Romanos 12. Porque quantas vezes nós explodimos, nós falamos sem pensar. Respira fundo. Deixa para outro dia, para resolver no outro dia. Porque aí nós vamos estar mais calmos. Quando nós falamos sem pensar, nós acabamos magoando, nós acabamos destruindo muitas coisas. Então, ter paciência, ser perseverante, ter paciência. Paciência na tribulação, paciência no problema. Amém, Jesus. Eu te louvo, te adoro e te agradeço por este programa, por essa oportunidade de estar na tua presença. Nós vamos agora fazer o nosso ato de abandono, a nossa oração. Resolve você, Jesus. Diante do seu problema, da sua dificuldade, talvez hoje você possa estar pensando, não tem solução para mim, para o meu problema, para a minha dificuldade, não tem solução. Mas tem sim, para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã. E esta oração é uma oração onde nós nos abandonamos a Deus. Nós dizemos, não tem solução para o mundo, mas para Deus tem. Então eu vou fechar os meus olhos, vou confiar, vou entregar para Jesus e vou deixar Ele resolver. Não vou lamuriar, não vou reclamar, não vou ficar levando os meus problemas para as outras pessoas. Eu vou confiar. É somente eu e Deus. E Ele, na hora certa, vai fazer o que for melhor para mim. Amém? Como é bom saber que nós temos um Deus, que cuida de nós, que nos ama,
que olha por nós. E que nós não estamos sozinhos, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho. Deus está contigo, então não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus sonhos e projetos. Deus está contigo e Ele vai te ajudar, amém? Sou Michele Marise, toda sexta-feira estamos aqui partilhando sobre os relacionamentos. Deus abençoe muito a sua vida, semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!